Oi, gente! E vamos começar mais um episódio da quarta temporada do Formobile no Sofá, que é um patrocínio da Arte Etílica e da Brasmacol. Hoje a gente vai falar sobre lâminas naturais de madeira. E o nosso convidado é o Romualdo Rimtza, que ele é diretor e gerente de exportações da Laminorte. Bem-vindo, Romualdo. Obrigado, bom dia. Obrigado pelo convite para essa entrevista. A gente que agradece. Vamos falar de uma coisa que está muito em alta, vamos dizer assim, que são elementos naturais na arquitetura, no design, e a lâmina de madeira sempre esteve junto conosco, né? Ela foi substituída, entre aspas, por alguns outros produtos, mas agora eu acho que, mais do que nunca, as pessoas estão valorizando muito esse elemento. Então, vamos começar entendendo o que é lâmina natural de madeira. Então, houve várias tentativas de substituir a lâmina, né? Mas a gente continua aí porque toda vez que você tenta imitar alguma coisa, por princípio, você já está fazendo um produto que é uma cópia, né? Não é o natural, né? Então, o que é uma lâmina de madeira? A lâmina é um processo que você transforma uma árvore, um tronco de uma árvore, numa fatia fina dela, para ser utilizada na cobertura, no revestimento de móveis, de pisos, de portas, enfim, painéis de parede, praticamente todos os usos que a gente conhece da madeira, na marcenaria, na decoração, acabam utilizando a lâmina nobre como revestimento, como superfície. Então, é um processo industrial, onde você pega um tronco de árvore, você corta ele num bloco menor, a gente chama de filé. Existe um cozimento dele para preparar ela para ser fatiada, e aí isso aí é feito no maquinário pesado, nas faqueadeiras, que é onde o tronco da árvore vai receber um golpe transversal de uma faca e vai ser extraída essa lâmina que tem 0,5 milímetro de espessura. Aí depois, claro, tem o processo ainda de secagem, guilhotinagem, preparação dela para ser utilizada na prática. Mas é basicamente isso é assim que você produz uma lâmina de madeira. Muito legal. E esse processo, Romualdo, ele usa muita água, como que é, né? Pensando sobre o ponto de vista de sustentabilidade, vamos discutir esse assunto. Uhum. A produção da lâmina é um processo que não agride o meio ambiente, né? Você usa um pouco de água para cozinhar ela, mas é uma quantidade insignificante. Inclusive, essa água é reaproveitada, é praticamente sempre a mesma água ali. Então, a lâmina não é um processo que agride o meio ambiente. A grande questão, quando se fala de madeira, é, por óbvio, a origem dela, né? Da onde vem essa madeira. Que essa é a questão fundamental da sustentabilidade desse produto. Então, como é que a gente trabalha hoje? A gente tem algumas madeiras que são de origem de reflorestamento, né? Por exemplo, pinos, o mogno africano, a teca, cinamomo, são algumas espécies que realmente são reflorestadas, mas a grande parte da nossa produção são de madeiras nativas. Tá? Então, essas madeiras, praticamente todas hoje têm certificação FSC, o selo verde, e a gente trabalha somente com áreas do governo federal e do governo estadual do Pará, que foram dadas em concessão. Então, o que acontece? Né? O governo brasileiro ele é dono da maior parte da Amazônia, se não me engano, é mais de 80% da Amazônia pertence ao governo brasileiro, ao estado da Amazônia, ao estado do Pará e ao governo federal. E o governo tinha dificuldade em cuidar dessas áreas. São áreas muito grandes, que ficam expostas ali a desmatamento ilegal, para produção de pastagem, para criação de gado, para roubo de madeira, para garimpo ilegal. Então, são áreas muito grandes que o governo tinha dificuldade em cuidar. Então, aproximadamente 10 anos atrás, o nosso governo começou esse processo de concessão, seguindo experiências de outros países,
que é você pegar uma área, fazer uma separação dela e dar uma área em concessão para a iniciativa privada cuidar dessa área e explorar de acordo com as regras do IBAMA. Então, essas áreas hoje, só para dar uma ideia assim, de uma concessão, na Floresta do Paru, que é uma floresta com mais de 1 milhão de hectares, eles fizeram 4 concessões ali com áreas na faixa de 60 mil hectares. Então, nessas concessões, você faz uma divisão de um plano de 30 anos de manejo e cada ano você explora uma fatia, como se fosse 1/30 dessa floresta. E ali você vai explorar de acordo com as regras do IBAMA, que são bem rígidas, né? Você vai ter que fazer um inventário para ver quais são as árvores mais disponíveis, vai pedir uma liberação, vai receber a licença para tirar ali na faixa de 2 ou 3 árvores por hectare, e você só vai voltar nesta mesma área daqui a 30 anos. Então ela vai sofrer uma regeneração natural. Então, desde que começou esse processo de concessão florestal, de manejo sustentável, a gente entende que nós temos madeira disponível para sempre. Então, enquanto houver esse plano, nós vamos ter madeira disponível para sempre. Você, assim, 5 anos depois de ter feito a extração, você volta na mesma área, você não reconhece mais o que houve ali. Você não acha mais os tocos das árvores que foram tiradas. As árvores que ficam lá, elas já continuam crescendo com mais força e a floresta se regenera naturalmente. Então, a lâmina é um produto que, ao contrário do que alguém pode pensar, ela protege a floresta, porque ela valoriza a floresta em pé. Essas florestas nunca vão virar pastagens, nunca vão virar uma plantação de soja. Elas vão ficar para lá para sempre, sofrendo o processo de manejo sustentável, que protege a floresta. Muito legal. E eu estava aqui pensando, Romualdo, tem vários padrões, né, de lâmina. Tem o padrão linheiro, tem o padrão que já destaca mais os nós, né, da madeira. Cada padrão desse é um processo diferente de fabricação, é isso? Exatamente. Quando você recebe um tronco de árvore, você tem várias maneiras de utilizar ele. Então, se você, por exemplo, divide essa árvore em 4 pedaços e tira 1/4 dele, imagina que você pega uma pizza e corta ela exatamente em 4, passe uma cruz no meio dela. Se você tirar 1/4 dessa árvore e laminar ele na posição radial, não tangencial, ou seja, do meio para fora em linha reta, você vai tirar um padrão linheiro de desenho. Se você pega uma árvore, divide ela no meio e faz um corte tangencial nela, você vai conseguir aquele padrão catedral, que são aqueles desenhos tradicionais circulares. Se você pegar essa árvore, prender ela no meio e rodar ela e colocar ela contra a faca, você vai conseguir um desenho que a gente chama de torneado, que é aquele desenho sem definição, que ele é cheio de curvas para cima e para baixo. Então existem, eu não vou dizer que são infinitas formas, mas existem ali diversas formas de você cortar uma árvore para você conseguir o desenho que você busca. Então esse é um trabalho que a gente faz, que é praticamente artesanal, que é você conseguir entender o que o mercado quer e, a partir da demanda dos teus clientes, extrair desses troncos de madeira o desenho que você busca. Muito legal, muito legal. E aí, Romualdo, eu queria entender as principais diferenças entre usar uma lâmina natural de madeira e usar um material que se assemelha com madeira. Olha, a lâmina de madeira, na verdade qualquer produto de madeira, um piso maciço, um móvel maciço, eles trazem uma sensação de calor, uma sensação de conforto para o usuário, né? E é por isso que a gente continua, ainda existe essa indústria, né? Isso aí é uma coisa que eu acho que desde os primórdios da humanidade, o pai de Jesus já era marceneiro, as pessoas já utilizavam produtos de madeira e ela traz para o ambiente uma sensação de calor. Então, por que produtos aí à base de petróleo tentam imitar a madeira? Porque você não vai gostar de ter somente aquele móvel com aparência branca ou colorida, você quer ter aquela aparência de madeira. Então, existem porcelanatos que tentam imitar a madeira, existe a melamina, né, que é um derivado de petróleo que tenta imitar a madeira. Existem várias funções, o que até é bom, vamos dizer assim, porque eu acho que as florestas não têm condições de produzir móveis e painéis e pisos de madeira natural para toda a população. Então, é necessário que realmente existam similares para conseguir atingir um custo mais baixo, conseguir produzir em mais escala.
Mas a lâmina, o produto de madeira, ele é insuperável, né? Você nunca vai conseguir um acabamento e uma aparência. O Além cheirinho. disso, o cheiro, essas coisas você não consegue, né? Além disso, a árvore, né, o ser vivo, ele tem uma impressão digital, né? Não existem duas árvores iguais, né? Se você for observar no meu escritório aqui, que eu tenho, ele é feito de curupixá, com aquele padrão ali meio frisê, meio tridimensional, você não vai encontrar outro igual. Você pode até conseguir outro curupixá similar a esse, mas exatamente igual a esse você não vai conseguir. Então isso é exclusividade. Isso é exclusividade. À medida que você tem um tampo de mesa de jatobá na tua casa que você fez, você não vai encontrar igual em lugar nenhum do mundo. Você vai encontrar similares só. Então a lâmina, ela tem essa questão da exclusividade, do calor que ela traz para o ambiente. E a lâmina ainda traz um adicional que atrai muitos arquitetos, que é o fato de que ela tem uma coloração regular por muitos metros quadrados. Quando você pega uma árvore e fatia ela, às vezes a gente tira de uma única árvore centenas, milhares de metros quadrados. Então o arquiteto ele consegue decorar um ambiente grande com uma mesma tonalidade. Uma recepção de um hotel, por exemplo, um andar inteiro de hotel feito com lâmina de madeira extraída das mesmas árvores. Então é mais ou menos isso, né? Eu estava aqui pensando, você sabe, Romualdo, quando que desenvolveram a técnica, quando no mundo e onde, talvez tenha sido Europa, desenvolveram o processo de laminação? Sim, o processo ele se desenvolveu com mais mecanização, vamos dizer, durante o período da Revolução Industrial, e foi na França e na Inglaterra onde eles inventaram a maior parte do material que é utilizado hoje. Mas se você voltar no tempo, o processo de você pegar um pedaço de uma árvore e cortar ela em fatias finas, para você conseguir fazer ela render mais com o mesmo design, isso aí existem registros desde das épocas lá do Egito, de você ver o pessoal utilizando já até para sarcófagos, era utilizado um processo similar ao que a gente tem hoje. Mas eles não tinham a tecnologia de faquear o produto, eles eram um serrado fininho. Tá? A questão de faquear começou mais ou menos durante o período de Revolução Industrial e foi desenvolvido em França e Inglaterra. Nossa, muito legal, muito legal. E aplicações, né? A gente está acostumado a aplicar em móveis, né? Existem outras aplicações, Romualdo, para lâmina de madeira? Sim. Os painéis de parede, né? Que a gente vê assim em hotéis, aqui no Brasil também cada vez se usa mais, né? Lugares que nem decoração de ambientes onde a parede não fica mais branca e sim com um painel, né? Minha sala é um exemplo disso, dá para ver que todas as paredes são cobertas. As portas, né? Aqui no Brasil, a grande maioria das portas são cobertas de lâmina. Marcos de portas, marcos de janela, também alguns são cobertos de lâmina. E muito piso, né? Muita madeira, muita lâmina para piso, que são aqueles pisos engenheirados, que utilizam lâminas finas ou um pouco mais grossas. Então, é praticamente toda a cadeia da decoração leva a lâmina de madeira. Era isso que eu ia te perguntar. Tem diferentes espessuras para as lâminas. Exato. De acordo com a aplicação. Quando é para piso, normalmente é um pouquinho mais espesso. Exatamente. O piso ele tem aquela de 3 milímetros, 4 milímetros, que são os pisos mais caros, que eles têm aquela aparência até do canto bisotado. E também tem a de lâmina 06, né, que é a lâmina mais fina, que é o pessoal costuma chamar de carpê de madeira. São pisos que são de uma linha de preço um pouco mais competitivo, né? E são pisos mais finos, são pisos de total de 7 milímetros, 9, 12 milímetros. Interessante. E qualidade da lâmina? Existe diferença de qualidade entre lâminas? Existe. A lâmina, assim como você pode imaginar uma carne, assim, quando você pega um boi para você trabalhar, você acaba tirando as carnes mais nobres e menos nobres. A lâmina, quando você fatia uma árvore, existem partes mais nobres também, que tem o desenho mais centrado, mais perfeito, sem nó, sem furo de bicho. E existe um produto um pouco mais, eu não vou dizer defeituoso, mas com mais características naturais. Quer dizer, ele vai ter mais nó, vai ter mais bicho, vai ter um desenho fora de centro, ou um desenho menos marcado. Então, a lâmina é classificada de acordo com isso. Então, existe, vamos dizer assim, uma qualidade A, uma qualidade B e uma qualidade C, que você poderia eventualmente utilizar ela para um produto mais rústico.
Mas existe, assim, utilização para tudo. É tudo uma questão de preço e da aparência final que você deseja desse produto. Então, o ideal é pesquisar isso antes, né? Porque, por exemplo, eu tenho as amostras de lâmina de madeira. Obviamente, elas estão lindas, maravilhosas. O ideal é entender quem é que fabricou, né? Entender, se possível, ver essa lâmina, né? Que nem a gente vai em marmoraria ver a peça, ver também essa lâmina, né? Para ver se ela tá bonita, se ela não é B ou C, né? Sim. É uma coisa que eu tenho visto cada dia mais, que o cliente final vem até aqui a empresa, aqui na Laminorte. A gente tem uma loja aqui na João Bétega, e eles vêm até aqui para escolher pessoalmente as lâminas. É uma coisa que eu não via tanto, mas cada dia que passa... Ontem recebemos um grupo de arquitetos aqui, que vieram com seus clientes que o cliente queria escolher pessoalmente. Eu quero ver a cor da lâmina que vai estar na minha casa. Então, ele escolheu, ele trouxe o arquiteto, o marceneiro dele, porque, como você falou, ele queria saber exatamente como é que ia ser a aparência final do produto. Então, é uma coisa que tem crescido bastante. Legal, eu acho isso muito legal, esse cuidado. E uma outra coisa, Romualdo, normalmente a gente põe uma proteção, né, nessa lâmina. Tem cliente que gosta de colocar com brilho, tem cliente que gosta de colocar sem brilho. Alguma recomendação específica para usar? Não, eu não tenho assim nenhuma recomendação específica, porque nesse quesito não existe assim o melhor ou pior. Isso é uma questão de gosto, né? Então, normalmente são os arquitetos que decidem, junto com seus clientes, se eles vão querer uma lâmina com acabamento em alto brilho, que tem aquela aparência de vidro, de brilho que parece assim uma pintura de carro até, ou se eles vão querer uma aparência fosca, mais natural possível, com os poros aparentes. Então, isso é uma questão que cada um decide e resolve, e os marceneiros que são os caras responsáveis por dar esse acabamento, né? Eu, aqui na empresa, a gente chega somente até a produção da lâmina, a gente não faz o produto acabado, sabe? Mas, obviamente, a gente acompanha, porque a gente sabe que cada um tem o seu jeito de fazer, o seu gosto. É a sua preferência, E voltando, né, às diferenças, né, de uma lâmina natural de madeira versus algo que se assemelha à madeira, né? Tem os acabamentos de canto, né, que assim são incomparáveis numa lâmina de madeira. Então, quando você olha uma prateleira e você vai lá olhar no cantinho, a bordinha fica certinha, bonitinha. É diferente, de fato é diferente, né? É um trabalho... É outra prateleira, né? Como dizem, né? Realmente o trabalho com a madeira natural, ele não tem comparação. E essa sensação, né, de você realmente ter madeira, de você passar a mão e sentir o cheiro dela. Tem pessoas que realmente não abrem mão e se sentem mais acolhidas nos espaços onde tem madeira de verdade, né? Exatamente. Alguns produtos, eles não são superados pelas imitações, sabe? Você pode ver quanta roupa de couro é feita até hoje, e não se utiliza um couro que não seja natural. Com alto acabamento, para você pegar um carro de luxo, você não vai ver uma imitação de couro. Você pega uma joia feita com uma pedra preciosa ou com uma imitação de pedra preciosa, não tem comparação, você nunca vai conseguir. Então, a lâmina, apesar dela, a madeira pode até ser superada em termos de resistência física, em termos de preço, já foi superado até, e acaba ficando um produto talvez um pouco mais difícil de usar e um pouco mais caro. Mas o acabamento, a qualidade do produto final não vai ser superada, né? Então, é por isso que ainda existe a indústria madeireira, né? Por isso que a gente sobrevive. Fora Nossa, são muitos acabamentos, né? Tem muita opção de lâmina natural. Eu até me perco. Aqui na Laminorte a gente tem mais de 100 espécies diferentes. E ainda, às vezes, aparece gente que quer uma espécie europeia, africana, que eu não tenho. Às vezes, um arquiteto resolve fazer um projeto especial, a gente sai atrás para importar a lâmina. Realmente é um mundo muito grande, sabe? Existem muitas possibilidades. É muita possibilidade. Uma dúvida sobre madeiras que não são daqui do Brasil. Uma vez eu ouvi, Romualdo, que a carvalho americano não é uma madeira de verdade, é só o nome? Não, é uma madeira, sim. Então, olha, ainda bem que eu chequei a informação. Não é fake news. É uma madeira, eu trabalho muito com essa madeira. Eu acho que ano passado a gente vendeu assim uma quantidade muito expressiva de carvalho. É uma madeira que tem uma cor linda.
É E além de que ela linda. tem esse apelo de ser a madeira dos barris, de uísque É. e de vinho. Então, muita gente quer ter móveis de carvalho em casa, e é uma madeira assim. Me falaram, um fornecedor de piso me falou, não, isso daqui é só o nome dela, mas não existe essa madeira. Eu falei, nossa, eu fui enganada. Não, manda ele dar uma volta nos Estados Unidos, estado da Pensilvânia, que ele vai ver muito carvalho lá. Sugestivo o nome, né? É. E uma outra coisa, eu também já vi, bom, é um material natural, todos nós sabemos, né? Mas de fornecedor para fornecedor muda bastante. Muda. Por que que muda? Do mesmo jeito que você vai lapidar um diamante, existe um processo que a gente faz que é quase artesanal. Voltando naquela conversa que a gente teve no começo, né? Como é que você vai extrair o desenho de uma madeira? Né? Que desenho que o cliente quer? Depois, quando você recebe essa madeira, ela tinha galhos. Você pega uma árvore, às vezes a gente pega um tronco de árvore e fica rodando ele, procurando onde é que estava o galho. E eu vou abrir ele bem onde estava aquele galho, porque eu não quero que fique o desenho do nó naquela árvore. Então, eu vou abrir ela bem ali e vou laminar onde não tinha nó. Também tem a questão da própria industrialização, né? Na nossa fábrica, a gente tem aquecimento nas facas, por exemplo. Toda faca tem um aquecimento, porque quando ela dá o golpe, fica um pouco de água com sujeira, e eu quero que essa água seque até o próximo golpe, para que não deixe uma mancha na árvore. Tem a questão da guilhotinagem dela, de como é que eu vou aparar as laterais e limpar ela. Tem a questão da própria classificação. Então, existe um cuidado especial que cada fabricante vai dar no produto que ele recebe. E, lógico, se você for voltar lá na floresta, eu posso te dizer que da madeira que a gente recebe, não é toda ela que a gente usa para fabricação de lâmina. Eu uso ali 20%, 30%. O resto eu acabo produzindo madeira serrada, que tem menos exigência de qualidade. Então, a lâmina, o cuidado desde o momento da floresta, que você escolhe a árvore que você vai abater, até o momento que você lamina, o jeito de laminar, o jeito de classificar, dá uma diferença na qualidade. Então, por isso que algumas empresas têm maior destaque, né? São empresas que têm melhores profissionais envolvidos, que têm mais zelo na produção, na parte industrial, na parte de classificação, e acabam conseguindo entregar um produto que satisfaz mais o arquiteto. Então, quando você fala em classificação, Romualdo, como é essa classificação? A classificação é assim: você pega o produto, né, a lâmina faqueada, você divide em pacotes, porque a gente não consegue virar folha por folha, gastaria muito tempo. Então a gente pega e junta em cada 24 folhas, faz um pacote, onde você amarra e você vira pacote por pacote. Então, se você pega uma árvore e faz um desenho, vamos dizer que você pega uma árvore e abre no meio e faz um corte tangencial, os primeiros pacotes vão ter um desenho mais centrado, com o catedral um pouco mais aberto, com o desenho um pouco mais aberto. Depois o desenho vai se estreitando e vai ficando com as laterais linheiras. Então, a classificação é uma separação dos jeitos que aparece o desenho em cada árvore. Então, eu tenho clientes que querem só o começo de toras, aí eu consigo separar para eles. Tem uns que querem só a parte com o desenho mais linheiro, eu separo para eles. Tem uns que querem aparência rústica, cheia de nó. Então, a gente vai atrás de fazer isso aí também. Então, a classificação é um trabalho artesanal. E eu já vi diferença, assim, por exemplo, uma lâmina de frejó, até a cor é bem diferente, sabe? E realmente, com certeza tem a ver com o processo de fabricação, durante a queima, isso e aquilo, né? E aí vai alterando significativamente, né? Muito interessante. E você falou que os arquitetos foram visitar a fábrica. Como que funciona? Dá para fazer visita à fábrica? Porque a arquiteta aqui já ficou interessada, né? Certo. Eu e todo mundo que está vendo, né? A gente, obviamente, é uma empresa que adora receber seus clientes. A nossa fábrica fica em Belém do Pará, então é um lugar que a gente recebe poucos clientes lá, mas nós temos o nosso depósito, onde é feita toda a classificação e distribuição da madeira aqui em Curitiba. Aqui ficamos na João Beta, que a gente tem já quase 40 anos de casa, e a gente tem uma loja na entrada aqui da empresa com uma ou duas árvores de cada espécie que a gente trabalha. Então, os arquitetos, às vezes, eles vêm aqui já com uma definição, eu quero um carvalho americano. E aí a gente tem umas opções para mostrar, para escolher desenho, cor, e alguns vêm aqui com um pouco mais de flexibilidade. Alguns falam, não, eu quero uma madeira de tom marrom,
marrom claro, marrom escuro. Aí nós temos aqui, sei lá, Embuia, temos a Nogueira Americana, nós temos Itaúba, temos Teca. E aí eles, junto com os clientes, olham várias árvores ali e se decidem por algumas. Algumas vezes eles querem um pedacinho de cada uma para fazer a amostra, dar o acabamento final para ver o que o cliente decide. Tem vezes que eles querem que eu deixe reservado o meu barracão inteiro aqui para eles se decidirem. Aí a gente explica que não dá para parar aqui e ficar esperando, né? Mas a gente vai lidando com cada um e vamos conseguindo atender todo mundo da melhor maneira possível. Muito bom, muito bom. Tratamento anti-cupim, as lâminas recebem algum tipo de processo? Não, não é necessário, né? Depois de seco em estufa e aplicado no MDF, envernizado, nenhuma lâmina recebe ataque de insetos mais. Deixa eu tirar essa dúvida com você, então, Romualdo. No processo, ela vai para um lugar bem quente, alta pressão, alta temperatura ou alta pressão? Temperatura. Tá. E aí, nesse processo, tira a lignina, que é a proteína que o cupim gosta, é isso? Não, a lâmina, ela só tira a umidade dela e é suficiente para que o inseto não consiga mais atacar ela. Ela fica com uma umidade tão baixa que os insetos não conseguem mais atacar elas. Eles não gostam. E a lâmina ela não é utilizada sozinha, ela é sempre prensada ou no MDF ou num compensado, né? E ambos também sofrem esse processo de secagem e de colagem que impede o ataque de insetos. Bom então, saber, né? Porque muita gente tem esse preconceito, né? Com madeira, né? Aí transfere esse preconceito para a lâmina. Então, mais interessante ainda, né? Esse pensamento vem assim de uma madeira utilizada para construção civil, que nem é seca em estufa, que ela é simplesmente serrada e já é utilizada. Então, ela acaba vindo para o telhado, para algumas obras aí muito úmida, e retém essa umidade durante muito tempo, ela acaba sofrendo ataque de cupins, de outros insetos, mas isso aí não é o caso de móvel, tanto é que praticamente você não vê uma porta sendo comida por cupim ou um móvel, isso aí é uma coisa que a indústria já conseguiu superar isso aí há muito tempo. Viva a tecnologia, né? Muito obrigada, Romualdo. Foi uma conversa ótima, esclareceu um monte de dúvida. Eu acho que as pessoas que estão assistindo aqui, primeiro que elas estão com vontade de visitar. Tomara. Como que elas entram em contato com a Laminorte para tirar dúvida, para entender melhor do processo? Eu acho que o jeito mais fácil é entrar no site, que é o laminorte.com, e ali tem o nosso telefone, podem telefonar, falar com os vendedores, vir aí a hora que quiser, mandar e-mail para a gente. Estamos sempre abertos aí, todos os dias, das 8 da manhã até 6 da tarde, recebendo os clientes, trabalhando, separando as madeiras. E todo mundo é muito bem-vindo aqui. Muito bom, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu compartilhamento de conhecimento com a gente. E este foi mais um episódio da 4ª temporada do Formobile no Sofá, que é um patrocínio da Arte Etílica e da Brasmacol. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigado. Até logo.